Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Esse é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia e entrevistas sobre o assunto que domina a atenção do mundo, que é o Covid-19. Eu tenho aqui ao meu lado, no Jornal da Rede Alesp, o deputado Paulo Fiorilo, do PT, que eu tenho a honra aqui de entrevistar nesse momento. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer participar aqui dessa conversa com você. Deputado, eu venho acompanhando aí as suas redes sociais, eu vi que o senhor tem feito lives aí todos os dias para conversar com os seus eleitores, saber das demandas das pessoas. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi as pessoas procurando saber de doações, né, de alimento, porque é um momento muito difícil e esse é o lado que mais aperta, né? Faltar o alimento em casa é o que mais aperta. E eu vi que o seu mandato está se disponibilizando a reunir essas informações das pessoas que recebem, pessoas sérias que recebem essas doações de alimento. Como é que está acontecendo isso, deputado? Bom, primeiro, acho que assim, é importante ressaltar que a gente tem que insistir com as pessoas para que elas fiquem em casa. Isso é a primeira coisa. Hoje, excepcionalmente, eu estou aqui na Alesp, mas normalmente eu tenho feito as minhas lives de casa, temos feito reuniões pela internet, tenho participado das sessões também pela internet, isso é importante. Por vários motivos, mas principalmente para que a gente não leve a rede de saúde ao caos, e nós estamos muito próximo disso. Ontem, na coletiva do governador com o secretário, ele já fala de que em maio a gente pode colapsar a saúde. Eu diria que a gente pode colapsar antes de maio, até pelos dados que foram divulgados, estão sendo divulgados. A segunda coisa, essa orientação de ficar em casa, é preciso que haja por parte do governo do estado, do governo federal, do governo municipal, um apoio às famílias. Porque não adianta você pedir para ela ficar em casa se ela não tem comida para dar para os filhos, se ela precisa dormir até mais tarde para pular uma refeição, se ela mora numa situação precária, principalmente nas comunidades periféricas. Então, é preciso que o Estado tenha um papel nesse momento, e é um papel importante. Como ele poderia agir, deveria agir? Bom, com cestas básicas, com a agilidade na distribuição dos recursos aprovados em Brasília, com a ampliação do atendimento às famílias mais carentes. E isso, infelizmente, nem o governo estadual, nem o governo municipal, nem o governo federal tem feito a contento. Nós estamos muito distante de atingir as pessoas que mais precisam. Quem atua na periferia, quem acompanha a situação das comunidades, sabe do que eu estou falando. Então, o que a gente resolveu fazer, não para suprir o papel do Estado, mas para tentar minimizar esse sofrimento num momento tão difícil. O mandato se relaciona com várias entidades, com várias regiões, e a gente sugeriu que essas entidades pudessem começar a se organizar para receber doações e para entregar cestas básicas, material de higiene pessoal, para buscar essa rede de solidariedade. E isso tem funcionado. Tem muita gente que tem levado comida, que tem doado, e a gente tem conseguido também distribuir. Não é o mandato que está pedindo, a gente propôs até porque é uma lógica basilar. Quem está na comunidade, quem está mais próximo, é quem pode ajudar de forma mais rápida. Não adianta nada a gente, enquanto mandato, tentar organizar o Estado, a cidade. É mais fácil que as entidades que já existem, que estão constituídas, que são referências, que elas possam receber os alimentos, que elas possam estabelecer uma relação com a comunidade. E esse papel tem dado certo, tem funcionado. Óbvio que é pequeno ainda, mas eu acho que é uma ajuda importante, a gente tem conseguido atingir muita gente. Deputado, eu queria aí tomar a liberdade de tocar num assunto que eu acho que é muito relevante. Muita gente acha que esse momento não é um momento político. E a Assembleia Legislativa deu uma aula de política aqui para o
para o Brasil e para o mundo. Todos os deputados se reuniram, independente da sua cor partidária, da sua ideologia, se reuniram em prol do Estado, em prol dos municípios. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, até porque, como eu havia falado aí no começo, é de fato um momento político, porque a gente precisa que essas ações sejam feitas para que chegue nas pessoas na outra ponta, né? Então, eu acho que você tem razão. Aliás, nesse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, é fundamental que todos os poderes, que a sociedade organizada da forma como a gente já falou, mas também que os outros poderes, o Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, possam ter uma ação unificada para ajudar aqueles que mais precisam. Como a gente já falou, que nós vamos ter problema com leitos da UTI, que a gente vai ter problema com atendimento na saúde, é preciso que a gente faça um esforço grande para destinar os recursos do Estado, das emendas legislativas, do Poder Legislativo para a saúde. Aqui a gente fez um debate para discutir a utilização dos fundos para o combate à Covid-19. Agora, é preciso que a gente envolva todo mundo nessa luta, não adianta achar que é só uma parte. Acho que o Legislativo está fazendo o seu papel, vai avançar com novas propostas. Tem uma discussão de ter um projeto que envolva todos os deputados para poder, a partir da iniciativa e de sugestão de cada um, construir um projeto amplo para ajudar nesse momento tão difícil. Mas é preciso também que a gente tenha por parte de outros poderes a mesma ação. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é importante. Nessa discussão dos fundos, nem todos os fundos entraram para poder disponibilizar seus recursos para o combate à Covid-19. O Judiciário tem fundos importantes, fundos que chegam próximo de 2 bilhões. A Assembleia tem fundo, outros órgãos também. Isso pode ser um debate importante nesse momento para poder ajudar nessa hora tão difícil. Os deputados já têm as suas emendas carimbadas para a saúde. A ideia é que o governo libere o mais rápido possível. E eu insisto, o que está faltando é agilidade. O governador Dória tem muitas propostas, propostas assim que, se elas saíssem do papel, elas ajudariam muito. Por exemplo, eu já cobrei aqui em outra oportunidade, tenho cobrado nas minhas lives. O que adianta você dizer que vai disponibilizar 2.000 testes por dia, se na prática isso não acontece? A gente tem visto a quantidade de testes estão parados, que não tem retorno por falta de insumos, por falta de capacidade, ou mesmo por falta de testes. Então, enquanto o Brasil, enquanto a cidade e o Estado não fizerem os testes, é difícil você saber onde estão as pessoas contaminadas, como é que você pode atuar e qual é o alcance dessa pandemia. Nós estamos fazendo um voo cego. A gente faz um voo cego e sem piloto. Isso é inadmissível. A gente tem um governo federal que briga com o ministro da Saúde todos os dias. Agora o ministro vai sair, já é demissionário, né? Porque o presidente está procurando uma alternativa. Agora de manhã conversar com um nome para ver se pode substituir o ministro. Mas qual é a disputa que está por trás disso? Essa é uma disputa política. É se a gente vai acreditar na ciência ou no negacionismo, se a gente vai acreditar no achismo, né? Outro dia o presidente disse, não, porque eu acho que essa questão do vírus está passando. A gente tem visto aumentar, nos últimos 2 dias, mais de 200 pessoas morreram no Brasil. Se a gente for pelo achismo, nós vamos trombar num vírus que é mortal, em uma guerra que quem morre somos nós, os mais pobres, os mais desassistidos, aqueles que mais precisam. Então, a Assembleia está dando a sua contribuição, pode dar mais. O Judiciário, o Executivo tem que dar dele, todo mundo precisa ajudar. A sociedade está se mobilizando. Eu tenho dito isso, falei aqui outra vez, vou falar de novo, porque eu acho que é uma pauta importante. Eu vi que um banco se dispôs a doar 1 bilhão. Beleza, acho que é muito legal. Agora, eu queria dizer que se aqui no Brasil a gente não entrar no debate sobre taxar grandes fortunas, e eu queria dizer para você que nos acompanha que grandes fortunas não é quem tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Eu estou falando quem tem 25 bilhões de dólares. Por exemplo, o dono do Safra.
Joseph Safra. Ou Paulo Lemann, que tem 22 bilhões de dólares. Esses têm que dar uma contribuição muito maior do que quem está perdendo salário. Esses precisam participar muito mais do que aqueles que não têm condições, que estão sem emprego, que estão em casa, que estão desassistidos. Então, nós precisamos enfrentar esse debate. Esse é um debate sério. É preciso taxar grandes fortunas. Ao fazer isso, esses que ganharam muito dinheiro ao longo desses muitos anos vão poder dar a sua contribuição. Eu disse que os três poderes precisam dar a sua contribuição. Agora, nós precisamos também fazer com que esses deem a sua contribuição. Não é doar um bilhão de reais. Eu estou falando de quem tem 25 bilhões de dólares. Multiplica isso por 5 para você ver quanto é. Então, nós estamos fazendo esse debate e ele precisa ser feito na sua totalidade. O governador tem feito várias ações importantes, isolamento social. Agora, não basta pedir para isolar se você vai dar R$ 55 só para uma parte dos alunos. O Ministério Público entrou com uma ação, ganhou uma liminar, era para distribuir para todo mundo, agora o presidente do Tribunal de Justiça cassou a liminar. Portanto, só terão direitos aos R$ 55 quem tiver no cadastro único e quem tiver na linha de pobreza. Bom, você vai tirar uma parte enorme dos alunos que não vão receber absolutamente nada. Pergunta ao governador, esses alunos comem? Vão comer onde? Na casa de quem? Segundo, conseguiu 1 milhão de cestas básicas. Beleza. Agora só vai ter direito à cesta básica quem ganhar até R$ 89. E quem ganha R$ 100? Não vai ter cesta básica? Então, nós estamos fazendo ações paliativas e de pouco alcance. E, por outro lado, você tem, por exemplo, medidas do governo do Estado de disponibilizar 500 milhões para os empresários. Importante, tem que garantir emprego. Agora, se a gente não garantir vidas, não vai ter emprego, porque não vai ter gente para trabalhar. Esse é o grande dilema que a gente vive hoje. Deputado, o senhor tocou na questão aí das mortes e tal, dos números do coronavírus. Eu queria chamar a atenção, eu não sei se o senhor viu, ontem à noite, a comunicação da Prefeitura de São Paulo soltou aí um relatório que ele falava por subprefeituras, né, por prefeituras regionais, né, ele dava o panorama por prefeituras regionais. E me chamou a atenção que a contagem geral daquele número de mortos dava 1.201 mortos. E o número de mortos que a gente tem oficialmente são 608 aqui na de São Paulo. Eu fui atrás da informação, fui checar aí, né, por que estava dando essa diferença tão grande. E, na verdade, eles responderam que são o número de confirmados, 608, mais o de suspeitos. Só que suspeitos que chegaram à rede de saúde com sintomas, que morreram de alguma causa respiratória e que tinham sintomas de coronavírus. Ou seja, a probabilidade que esses 1.201 casos sejam de fato coronavírus é muito grande. Ou seja, vamos esbarrar aí na questão da subnotificação que o senhor falou aí no meio da sua resposta sobre os testes. Como que a gente vai resolver esse problema dos testes, deputada? A gente até há alguns dias, o próprio ministro da Saúde falou da possibilidade de ter testes na farmácia, a gente comprar e fazer os testes. Isso vai ser viável? O problema é que, assim, você faz o teste, mas depois não tem o resultado do teste. Vou dar um dado aqui, que é esse que você faz referência. Na subprefeitura da Brasilândia Freguesia, é a pior, com 33 mortos. Depois você tem, na leste, a região da Vila Prudente, Sapopemba, com 28 mortos. Aliás, na região do Sapopemba, 28 mortos. Itaquera, 27 mortos. Cidade de Tiradentes, 22 mortos, e assim sucessivamente você vai percorrendo todas as regiões da cidade com mortos. 1.201 no registro da prefeitura. E aí, deputado, a gente chama atenção aí do volume de casos na periferia, né? Tanto a gente deu uma notícia agora no jornal do volume de casos na UTI, nas UTIs das periferias, na enfermagem e, claro, de mortos, infelizmente. Vou falar dos testes, mas antes eu queria fazer uma referência a isso que você falou. Anteontem, uma pessoa me procurou, a avó dela, com 82 anos, teve 2 paradas respiratórias, estava numa UPA e ela não tinha como ser transferida
transferida para uma unidade de terapia intensiva porque não tinha vaga. Procuraram por vários hospitais e não tinha. Ela estava na UPA entubada. Esse é o grande problema. Se as pessoas não perceberem que o isolamento é uma alternativa, uma alternativa para evitar o colapso do sistema, nós vamos colapsar o sistema já já. Aliás, ele já está quase colapsado. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que não tinha um hospital para receber uma senhora de 82 anos que estava entubada numa UPA. A questão dos testes. Tem uma matéria hoje num dos jornais da cidade mostrando que são feitos 338 testes por 10 mil habitantes, e você olha em outros países daqui, estão fazendo 4 mil, 3 mil, muito mais testes. E países que já passaram, que estão terminando essa crise, foram países que fizeram um número grande de testes. Então, eu queria dizer e discordar do governador, infelizmente, o Estado de São Paulo não está preparado para essa pandemia, não está preparado, e não adianta ter construído hospitais de campanha porque faltam respiradores, porque não tem EPIs. Os trabalhadores dos hospitais estão vivendo uma situação delicadíssima de óbitos, de adoecimento e assim, as pessoas vão respondendo como amanhã a gente vai resolver, depois da manhã. Tem um movimento que eu acho que é justo e necessário para que os trabalhadores da saúde tenham algum tipo de seguro, ou seguro de vida, ou uma proteção, porque são esses que estão na linha de frente que mais vão sofrer. Então, por isso que eu acho que é preciso que todo mundo se mobilize, entenda a importância de ficar em casa no isolamento. Eu sei que é difícil, e principalmente para quem tem uma casa pequena, para quem mora com a comunidade, mas se a gente puder restringir a circulação, o vírus não circula sozinho, ele circula com as pessoas. Se as pessoas ficarem em casa, o vírus não circula e a gente tem mais chance de passar esse momento difícil e delicado. Só para voltar na primeira questão, eu lembrei agora, tem muita gente produzindo máscaras para as unidades de saúde, para quem não tem. Eu acho que agora também é um momento de solidariedade. As pessoas precisam buscar ajudar aqueles que estão na linha de frente e também evitar sair de casa. Acho que é esse o grande recado nesse momento tão difícil que a gente está passando. Deputado, eu queria tocar num outro assunto aqui com o senhor sobre a decisão do STF de ontem, que dá poderes aí aos estados e municípios a proceder com o isolamento social, a ter as suas regras de isolamento social. Na verdade, eles analisaram aí a medida provisória que foi soltada pelo Ministério da Justiça e deram esse parecer favorável aí à medida provisória, da constitucionalidade da medida provisória. Eu queria que o senhor me falasse um pouco para a gente aí o que o senhor acha dessa questão, dessa, digamos, descentralização aí sobre o tema. A gente teve agora há pouco o deputado Orlando Morando, marido da deputada Carla... Prefeito. Exatamente. Foi deputado. Perdão, é sempre o ato falho. O prefeito Orlando Morando, e ele falou da importância porque cada município entende a sua especificidade, né? Tem um que tem mais idosos, tem outro que tem uma outra característica, então ele entende a importância por essa questão da especificidade. Eu queria que o senhor me falasse para a gente aqui como que o senhor analisa essa questão aí, essa decisão do STF. Bom, primeiro que a decisão está correta. Aliás, a divisão de tarefas, de responsabilidades, de prerrogativas legais está lá na Constituição. O presidente, apesar de ser presidente, não pode querer tudo. Aliás, o Bolsonaro e o Trump estão muito próximos nesse sentido, né? Porque o Trump também lá nos Estados Unidos anunciou que quem manda sou eu que tenho o poder. Não é assim, não é bem assim, né? Numa democracia, você precisa respeitar as normas legais. E é isso que ontem foi decidido. A Prefeitura tem as suas responsabilidades, o Estado tem a deles e a União tem a deles. Não tem nenhum problema. Não há intromissão de poderes. O que há é responsabilidade distribuída para os poderes.
Deputada, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, super enriquecedora aqui nossa conversa, eu queria que o senhor falasse sobre essa polêmica aí dos remédios que estão sendo levantados aí e também do papel dos cientistas. A gente falou agora há pouco sobre os testes. O pessoal da USP desenvolveu um teste rápido, mais barato e que pode ser viável aí para que a gente diminua consideravelmente essa lista de testes na fila, né? Bom, primeiro, dizer que eu não sou um negacionista, não sou terraplanista e acredito na ciência. Aliás, foi a ciência e tem sido a ciência que deu e que colocou à luz em várias situações. E não vai ser diferente. Aqueles que negam a ciência, que acreditam que a Terra é plana, esses vão ter grandes surpresas ainda nesse próximo período. Então, acho que nós precisamos tomar esses cuidados. A outra coisa que você colocou sobre os cientistas. Sobre os cientistas. Eu acho que hoje a possibilidade de descobertas mais rápidas, elas são reais. Óbvio que a gente está ainda demorando muito. E assim, tem uma polêmica, né? Ontem eu li uma matéria interessantíssima, né? Dos que defendem o uso da cloroquina, né? E daqueles que defendem o isolamento, né? Porque, assim, infelizmente, o Brasil, nos últimos anos, ele vem vivendo um tensionamento de posições, um acirramento de posições. Então, o cara que é contra o Lula, contra o PT, contra o Dória, pelo impeachment do Dória, agora quem é a favor da cloroquina, quem é contra o isolamento. É o jeito, infelizmente, que uma parcela que faz política vem defendendo as suas posições. Os Estados Unidos também passa por isso, ele não começou com o Trump, começa antes. Aqui no Brasil não começou com o Bolsonaro, começa antes. Esse acirramento de posições. E, infelizmente, na política o que a gente precisa é de consenso. O acirramento, o ódio, ele não constrói, é ao contrário. O ódio destrói. É assim que muitos pensam, é melhor destruir meu inimigo. Na política, na sociedade, nós não temos inimigo, nós temos adversários e que podem me convencer de que eles estão certos, de que estão errados. É uma questão de debate, de diálogo. É assim que se constrói consensos. Você não constrói consensos matando o outro. Aliás, essa política de matar, de arma, é a política mais equivocada que a gente tem aqui ao longo desses últimos anos e que, infelizmente, algumas pessoas entraram nessa lógica. Nós precisamos sair dessa lógica. Nós precisamos sair da lógica do ódio, do conflito, da disputa, de construir inimigos. Nós precisamos construir consensos, principalmente agora, nessa guerra, que não mata uma, duas, três pessoas. Aqui, em São Paulo, a gente tem o dado de 1.200 mortos, que é um dado extraoficial, né? Porque a gente está falando de 1.762 mortos no Brasil, que já deve ter muito mais agora no boletim que vai ser dado no final da tarde. Então, eu queria dizer que é preciso acreditar e apostar na ciência. É daí que a gente vai buscar e ter as saídas. Aliás, a única saída, na minha opinião, é essa. A solidariedade, acreditar na ciência, ter foco, não estimular o ódio. E aqui na Assembleia, para eu encerrar, eu acho que a gente precisa agora entrar no debate dos projetos dos deputados, que tem muita coisa boa que já foi apresentado pelos 94 deputados e que podem ser aprovados e implementados pelo governo do Estado para poder ajudar nesse combate. Eu apresentei propostas, outros apresentaram, e nós precisamos buscar, inclusive, fonte de receitas, recursos para serem utilizados no combate à Covid-19. Deputado, muito obrigada pela sua gentileza, pela sua disponibilidade em falar aqui conosco, tanto da sua casa quanto aqui pessoalmente. Muito obrigada e conte sempre com a gente, a casa é sua. Eu agradeço e termino insistindo. Fique em casa, busque o isolamento social para a gente não ter que buscar outra forma de tratamento nos hospitais e nas UTIs. Muito obrigado, um abraço a todos. Vamos dar um giro informativo via Skype agora com os nossos repórteres, trazendo mais notícias para o Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Daniel Caniato. Qual a informação que você tem para a gente agora? Olá, tudo bem? Muito bom dia, Melissa Araújo. Também um grande abraço
a Priscila Silvério, parabéns pelo jornal, muitas informações, notícias atualizadas. Eu quero, inclusive, resgatar os dados e informações referentes ao isolamento, porque vocês abriram essa edição do jornal tratando disso, com informações da coletiva que foi concedida ontem pelo governador de São Paulo, João Dória, também com falas do secretário de Saúde, o Zé Henrique Germann, e também o coordenador do Centro de Contingenciamento, o Davi Wipp. Mas eu acho importante nós falarmos também e resgatarmos um pouco as informações trazidas pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e, por fim, também as informações compartilhadas pelo deputado estadual Paulo Fiorilo, do PT. É muito importante que nós prestemos atenção em relação ao isolamento social. Anteontem, terça-feira, o governo do estado divulgou a taxa de isolamento de 50%. Índice repetido, porque na segunda-feira o estado de São Paulo também havia registrado 50% de isolamento da sua população. Agora, esse não é um índice aceitável, visto que no domingo de Páscoa, um feriado, a população havia ficado em casa na totalidade de 59%. Então, houve uma queda substancial de domingo para segunda, e na terça-feira nós mantivemos o índice de 50%. Agora, esse índice já foi menor, porque há uma semana, na quinta-feira passada, salvo engano, nós registramos o índice de 49% no índice de isolamento. Um índice tão baixo que o governador João Dória chegou a cogitar o endurecimento de medidas para a população. Depois, ele contemporizou, dizendo que isso vai ser, qualquer decisão nesse sentido vai ser tomada somente após o fim da quarentena, no dia 22. Pois bem, eu fiz essa introdução, Melissa e Priscila, porque eu acho importante nós compartilharmos para o público que acompanha agora o Jornal da Rede Alesp, porque várias organizações internacionais têm reforçado a necessidade do isolamento social. Inclusive, ontem, eu destaquei em outros veículos de comunicação e também para colegas que a Organização Pan-Americana de Saúde, por meio da sua titular, a sua porta-voz, a Carissa Etienne, ela disse que qualquer medida de flexibilização de quarentena precisa ser muito bem estudado por cada governante, por cada chefe de poder executivo. Porque não é simplesmente sob o argumento de que a economia precisa girar que os prefeitos, governadores e presidentes vão flexibilizar as quarentenas. O resultado pode ser muito pior. Tanto que ela explicou e deu exemplos claros de aumento em muitas localidades em que a quarentena foi flexibilizada. E aí, eu também resgato uma informação que foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde, em que é preciso respeitar 6 critérios para que você flexibilize qualquer tipo de isolamento e controle de trânsito de pessoas em localidades muito afetadas pela Covid-19. E eu quero relacionar esses 6 tópicos, 6 itens para vocês e também para a audiência que acompanha agora o Jornal da Rede Alesp, 11 horas com 43 minutos. Primeira coisa, a transmissão do vírus precisa ser controlada pelas autoridades. Segundo ponto, muito importante, os sistemas de saúde precisam ter a capacidade de detectar, testar, isolar e tratar as pessoas com o coronavírus e também os familiares dessas pessoas que eventualmente tenham contraído o vírus. O terceiro tópico destacado pela Organização Mundial da Saúde, o controle de surtos em locais específicos, como, por exemplo, os hospitais, postos de saúde, hospitais de campanha e por aí vai, os centros de saúde que tratam das pessoas com o coronavírus. Quarto item, muito importante, as medidas preventivas, uma vez flexibilizada a quarentena, nos ambientes de trabalho, escolas e também outros lugares, como, por exemplo, as estações de metrô ou mesmo dentro dos transportes coletivos. Quinto item destacado pela Organização Mundial da Saúde, que eu compartilho
minhas amigas Melissa Araújo e Priscila Silvério, o manejo adequado de possíveis novos casos. Portanto, os países, mesmo os estados e as cidades, elas têm que, os entes têm que ter o controle para que não haja a importação de casos, seja por meio de aeroportos, portos, fronteiras, divisas e por aí vai. Item número 6, o último item destacado pela Organização Mundial da Saúde, para que qualquer flexibilização da quarentena seja efetivada, é preciso se atentar para a informação e o engajamento com as medidas de higiene para a população, especialmente a população mais carente. Então, é fundamental que qualquer governante, autoridade, chefe de poder executivo se atenha a esses 6 dados, essas 6 regrinhas que foram compartilhadas pela Organização Mundial da Saúde, também por meio do seu porta-voz, o seu diretor, Tedros Adhanom, isso ainda nesta semana. E aí eu também, por fim, gostaria de destacar para vocês, dar o exemplo da cidade de Wuhan, na China, que todos sabem, é a cidade epicentro do coronavírus na China, a cidade onde o vírus foi descoberto, né? A cidade de Wuhan passou por uma quarentena muito rigorosa, é o que eles chamam de lockdown. Absolutamente tudo fechado por 2 meses. Há poucos dias, eles começaram a retomar a vida em Wuhan, começaram a liberar os comércios, as escolas, os transportes públicos, mas eles não deixaram de prestar atenção em algumas características importantes e também começaram a exigir testes regulares para a população. Por exemplo, todo mundo que vai para a rua precisa ser testado. Uma vez testado, a pessoa pode utilizar o transporte público. Esse é só um exemplo. Após uma semana de uso do transporte público, ela recebe uma licença que vale justamente por 7 dias. Ao final desses 7 dias, ela precisa renovar essa licença para poder continuar utilizando o transporte público, ônibus e também os trens ou metrôs. Então, é muito importante que o poder público tenha o controle das pessoas que foram infectadas e aquelas que não foram infectadas, para que, numa eventual flexibilização das medidas de isolamento, não haja um novo surto e os casos não voltem a aumentar. Meninas, essas foram as informações de hoje. Agradeço demais o convite, espero participar mais vezes e fico à vontade caso vocês tenham perguntas. Daniel, muito obrigada pelas suas informações. A gente percebe aí pelo que você falou, cada vez mais os países vão engrossando, aí, criando protocolos mais duros aí para o combate ao coronavírus. Esse do transporte público é bem interessante, hein? Porque é realmente eu acho que é o grande foco de proliferação do vírus, né? Daniel, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Um abraço virtual, porque a gente não pode dar abraço no momento, mas até breve. Com certeza. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Bom jornal para vocês. Parabéns. Um grande abraço e até a próxima. Aí todo mundo gostou da sua biblioteca, hein? Obrigada, Daniel Caniato. Obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Vamos de informações, né? Vamos de informações. 11h49. Secretário Estadual de Saúde de São Paulo, José Henrique German, afirmou ontem que as obras do hospital da campanha do Complexo Esportivo do Ibirapuera, em Moema, zona sul de São Paulo, já estão 80% concluídas. E a unidade deve começar a funcionar no dia 1º de maio. Vai ser aqui bem pertinho da gente, né? Segundo o secretário, o novo hospital deve contar com 268 leitos, sendo que 240 serão de baixa complexidade e 28 leitos de estabilização, UTI.
O hospital está sendo feito na pista de atletismo do Conjunto Esportivo do Ibirapuera e nós estamos com 80% das obras concluídas e queremos colocar esses leitos em operação a partir do dia 1º de maio. Tem todos os requisitos para enfermagem, salas de compreensão, salas de equipamentos. São 7.500 metros quadrados em 2 tendas, 800 profissionais de saúde para atendimento por meio de uma organização social de saúde, informou o secretário German. Com o novo hospital, a capital de São Paulo terá 3 hospitais de campanha. A Prefeitura inaugurou no dia 6 o Hospital de Campanha do Pacaembu, na região central, com 200 leitos, e o Hospital de Campanha no Anhembi, na Zona Norte, com 1.800 leitos. No total, estamos abrindo e acrescentando na capital 2.240 leitos de baixa complexidade, fundamentais para liberarem as unidades de saúde para atendimento de alta complexidade e atendendo casos mais graves do coronavírus, afirmou o governador Dória ao lançar a unidade do Ibirapuera. Jornal da Rede Alesp. 11h51. Melissa, vamos de entrevista? Vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o prefeito da cidade de Marília, Daniel Alonso. Ele nos conta sobre o trabalho que está sendo feito na cidade de Marília e na região para tentar conter a pandemia do coronavírus. Bom dia, prefeito Daniel. Seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Bom dia a todos que estão nos assistindo, à Rede Alesp, e que nós realmente possamos avançar dia após dia nesse enfrentamento, nesse combate, que é algo novo, algo inédito para todos nós, e cada dia é uma decisão, cada dia é um aprendizado novo. Prefeito, eu queria começar perguntando para o senhor como está sendo a adesão aí do isolamento social. Nós criamos um comitê, que é o Comitê de Enfrentamento e Combate ao Coronavírus. Participa desse comitê todas as lideranças, todos os segmentos da sociedade, principalmente os especialistas e os gestores da área de saúde. E todas as medidas de isolamento social, elas estão alinhadas pelo decreto do Estado. É importante ressaltar que o nosso decreto, o decreto do município, ele aconteceu, da nossa quarentena, ele aconteceu um pouco antes do Estado. E depois que foi feito o decreto geral para o Estado todo, nós estamos seguindo à risca este decreto. O isolamento, hoje, eu diria para você que nós temos alguns pontos mais críticos, principalmente o que aconteceu a semana passada, por conta do pagamento, onde nós tivemos algumas filas em bancos e também em casas lotéricas, e, por consequência, houve um aumento também nos supermercados, no encontro dos supermercados. Mas nós criamos um decreto municipal restringindo a ida aos supermercados apenas uma pessoa por família, e também um horário especial às pessoas do grupo de risco e acima de 60 anos. Esse pessoal do grupo de risco e acima de 60 anos também tem algumas restrições. O que aconteceu neste momento, por força desse decreto, é que houve uma fila, acumulou-se uma fila nas portas dos supermercados, por conta do controle interno de cada um dos supermercados. Mas isso nós notamos que foi pontual, foi mais em função da semana do pagamento. Aliás, é a primeira semana de pagamento da quarentena, é algo que a gente teve que também aprender a lidar aí, até por conta dos próximos pagamentos que nós vamos ter. Esta semana já normalizou essa questão mais pontualizada de um aglomeramento maior de pessoas. Inclusive, nós temos, além do decreto estadual, temos o decreto municipal, que restringe toda forma de aglomeração, seja em praças, seja nas ruas, nos supermercados, aí nas casas lotéricas. Então, essa fiscalização ela está sendo contínua,
a fiscalização do município juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Prefeito, o senhor falou dos decretos municipais e estaduais, né? E ontem o STF permitiu que os municípios e o estado criassem regras para o seu isolamento social. Eu queria saber como que o senhor avalia essa decisão do STF e se o senhor pretende fazer um decreto próprio aí para o seu município. Os nossos decretos hoje são orientados pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde e também pela Secretaria de Estado da Saúde. E estamos muito alinhados com o decreto do governo do Estado de São Paulo. O que nós criamos aqui algumas restrições, exemplo de alguns locais mais comuns de aglomeração. Exemplo, uma pista de Cooper, uma avenida onde os jovens costumam se concentrar, se reunir nos finais de semana. Então, são decretos mais adaptados para estas situações da cidade de Marília. Com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, achei mais do que justo. Aliás, já era, os decretos de Estado e município já tinham sua força. O que aconteceu ontem foi uma confirmação daquilo que já existia, a força de um decreto. Bom dia, deixa eu ver assim se já viramos a tarde, ainda não, 3 minutinhos para o meio-dia. Bom dia então, prefeito Daniel Antônio, quem fala aqui é a Priscila Silvério, tudo bom? Oi, Priscila, tudo bem. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a questão econômica da cidade, né? Nós temos, né, todo o país tem essa preocupação, tanto da saúde quanto da parte econômica das cidades, né? A cidade de Marília criou uma plataforma para ajudar os empresários, é isso? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente. Sim. Bom, eu diria para você que 80% das atividades econômicas do município estão ativas. O agronegócio, a indústria, principalmente a indústria alimentícia, que a Marília é um polo de indústria de alimentos, o varejo essencial, supermercados, as farmácias, a saúde. Marília é um polo de saúde muito interessante, regional. Então, essas atividades, elas estão a todo vapor e ele compreende aí de 80% a 90% do PIB. Onde que nós estamos tendo dificuldade? É o pequeno comércio de rua e o shopping center. É aí que está o gargalo, e bares e restaurantes. Mas, por conta dessas restrições, ativou-se na cidade o e-commerce. Então, a própria associação comercial criou uma plataforma própria e os comerciantes que estão com as suas lojas fechadas estão migrando para o e-commerce. O delivery vem funcionando muito bem, o drive-thru também, ou seja, o que está acontecendo? Esses comerciantes estão, diante dessa dificuldade, buscando alternativas criativas para poder manter ativos os seus negócios. E, ao meu ver, é um comportamento que vai se mudar por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo, e é uma forma nova de comprar e também de vender. É claro que muitas pessoas gostariam de ter essas lojas abertas até para fazer um lazer, um passeio. É isso que a gente percebe muito da população, tentando fugir do tédio, tentando buscar meios de voltar a ter aquela vida social que tinha antes e que hoje, infelizmente, por força dessa pandemia, nós temos que mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Prefeito, o senhor falou de algumas medidas, né, adotadas, então, para conter, então, a contaminação
pelo novo coronavírus. Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, da situação hoje, de quantos contaminados, se há mortes na cidade registradas, e falar também um pouquinho para a gente sobre o sistema de saúde. Ele está preparado para receber pessoas infectadas, então, pelo novo coronavírus, já com a doença, tem o sistema de mecanismo de respirador mecânico, né, para atender essa população. E lembrando que Marília recebe também uma população das cidades do entorno, né? São 62 municípios, totalizando aí por volta de 1.500.000 pessoas, que a cidade de Marília atende. Hoje, nós temos na cidade, agora eu vou falar de Marília propriamente, uma população próxima de 250.000 habitantes. Hoje nós temos 7 casos confirmados. Tivemos apenas um óbito de um senhor de 83 anos. E um detalhe bastante curioso, Priscila, é que nós temos, destes casos, o histórico de todos eles, dos 7, são de pessoas que ou trabalham em São Paulo, ou visitaram São Paulo, ou alguém de São Paulo veio. Esse caso de óbito, por exemplo, é um casal de idosos que recebeu um filho que já veio com o coronavírus e transmitiu aos pais. Então, dos 7 casos, 3 casos são desta família. Então, a situação está bem controlada com relação a casos. Hospitais, nós criamos, desde o início, através do comitê, nós criamos uma estrutura de atendimento onde transformamos 10 unidades de saúde, seriam os postos de saúde, ou então unidades de saúde da família, transformamos 10 em pontos bem distribuídos da cidade, para dar esse atendimento específico, para a equipe ter esse treinamento diferenciado, também com equipamentos diferenciados, que é um problema hoje que o Brasil todo sofre, é a falta de equipamentos. Então, por isso que nós concentramos esse atendimento nessas 10 unidades espalhadas estrategicamente pela cidade. A nossa estrutura de leitos, hoje, nós reservamos 150 leitos para atendimento a pacientes do coronavírus, e hoje nós só temos 2 pacientes internados, ou seja, dos 150 leitos, nós temos hoje 148 disponíveis. Oscila um pouco, tem dia que ocupa-se 10, tem dia que ocupa-se 12, mas nunca passou disso. O dia que nós tivemos mais ocupação foi 15 leitos, mas nenhum em UTI, todos eles em quartos normais. Então, a situação hoje ela é relativamente tranquila. É claro que muita gente nos questiona no sentido de que, poxa, mas se as coisas estão bem, se temos poucos casos, por que não libera o comércio? Aí a resposta é sempre a mesma. Só estamos nessa situação porque estamos cuidando, ou seja, questão do isolamento, todos os cuidados, todas as orientações estão sendo cumpridas. É evidente que nós não sabemos desta onda, como que será daqui uma semana, daqui 15 dias, quando que, de fato, esta onda vai chegar ao interior do estado, a Marília, porque algumas cidades, Botucatu, por exemplo, uma cidade que está entre Marília e São Paulo, já tem uma incidência de casos de mortes proporcionalmente muito maior do que Marília, que está mais aqui no interior do estado. Prefeito, nós votamos aqui na Assembleia o decreto de calamidade para ajudar aí os municípios, para que o município pudesse flexibilizar aí o seu orçamento e investir mais aí nas áreas da saúde. Como que vocês receberam esse decreto? Como foi para vocês essa decisão da Assembleia Legislativa de fazer o decreto de calamidade e como que ele vai contribuir para que vocês consigam reordenar o orçamento aí e conseguir dar conta das contas que estão chegando? Olha, toda ajuda é muito importante neste momento para nós. Eu agradeço imensamente aos deputados, à Assembleia do Estado de São Paulo, por estar o decreto e também os recursos. Hoje nós precisamos de investimento e estamos investindo, evidentemente,
além dos equipamentos, respiradores e também nos exames, tanto os exames convencionais, como também agora os testes rápidos, que começaremos a fazer a partir de amanhã. Então, os investimentos, hoje, nós ainda não vemos a necessidade de fazer, por exemplo, um hospital de campanha, mas já temos todos os projetos, os locais, as áreas já pré-estabelecidos. Se houver necessidade, faremos também essa ampliação de estrutura através de um hospital provisório. Prefeito, para terminarmos, então, essa conversa, eu queria que o senhor deixasse, então, um recado, né, para a população, tanto de Marília quanto do estado de São Paulo. Olha, é uma situação, como eu disse, é uma situação nova para todos e, sem sombra de dúvidas, vai nos trazer lições, vai nos trazer aprendizados importantes para o futuro, para o amanhã. É um remédio amargo que nós temos que tomar, é um preço alto, sem sombra de dúvida, que todos nós vamos ter que pagar, mas quanto antes a gente pagar esse preço, mais rápido a gente vai estar superando tudo isso e voltando aí às atividades, principalmente às atividades de uma forma normal. Precisamos nos cuidar. O isolamento social é de suma importância, sim. Todos os cuidados, tudo aquilo que é orientado através do governo do Estado, através do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, é preciso ser compreendido por todos, sim, e levar muito a sério. O que a gente percebe é que as pessoas, até por Marília, por exemplo, amanhã já faz um mês que nós estamos na quarentena. Então, muitas pessoas falam, poxa, mas já não ficamos tempo suficiente? Não. Enquanto tivermos aumento de casos, embora a cidade de Marília proporcionalmente tenha poucos casos e o interior de uma forma geral, mas o que nós estamos acompanhando é um crescimento. Hoje, essa curva está aumentando no Brasil todo, no mundo todo. Então, o momento é de não nos descuidarmos mesmo. Tem que manter as rédeas como estão, se precisar até restringir mais, para que depois, a partir do momento que os números começarem a se reverter, a gente começar a descer essa curva, aí serão já outras decisões. No momento é muita calma, muita cautela e muito cuidado. Daniel Alonso, prefeito da cidade de Marília, muito obrigado, então, pela participação do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a todos, a vocês, e parabenizar pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigada, Muito deputado. obrigada. Parabéns também pelo seu trabalho aí na cidade. Muito obrigado. Meio-dia e 8. Meio-dia e 8. Vamos para informações? Vamos lá. Em sessão por videoconferência, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que, além do governo federal, os governos estaduais e municipais têm poder para determinar regras de isolamento, quarentena e restrição de transporte e trânsito em rodovias em razão da epidemia do coronavírus. Os 9 ministros presentes à sessão votaram de forma unânime em relação à competência dos estados e municípios para decidir sobre o isolamento. Por maioria, o plenário entendeu ainda que o Supremo deveria deixar expresso que governadores e prefeitos têm legitimidade para definir quais são as chamadas atividades essenciais, aquelas que não ficam paralisadas durante a epidemia do coronavírus. Os ministros julgam uma ação do PDT contra a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de concentrar no governo federal o poder de editar uma norma geral sobre os temas. A MP alterou a lei de fevereiro, que previa quais ações poderiam ser tomadas durante a crise gerada pela pandemia do coronavírus. O partido considerou que as modificações na legislação ferem a Constituição. Também argumentou que é uma tarefa de União, estados e municípios em conjunto.
a competência para estabelecer políticas relacionadas à saúde e que só por lei complementar para a qual é necessária a maioria absoluta de votos no Senado e na Câmara, é possível estabelecer regras de cooperação no tema entre União, estados e municípios. Em março, o ministro Marco Aurélio de Mello, relator do caso, concedeu liminar, decisão provisória, para reforçar que tanto a União como os estados e municípios têm competência para legislar sobre medidas de saúde. Portanto, no entendimento dele, governadores e prefeitos podem estabelecer regras de isolamento, quarentena e restrição de transporte e trânsito em rodovias e portos. Jornal da Rede Alesp. Você está ligadinho na Rede Alesp de Comunicação aqui no nosso jornal, que traz informações atualizadas de tudo que acontece no país, o que acontece no mundo, relacionados então à pandemia que acontece do coronavírus. E a gente tem mais informações aqui. Vamos lá, agora nós vamos de entrevista. Exatamente. Ótimo. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Olivar Vitali, que é presidente do Ibrahim Instituto, voltado ao direito imobiliário. Ele fala sobre o direito imobiliário em tempos de pandemia do coronavírus. Bom dia, senhor Olivar. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu que agradeço o convite. Senhor Olivar, como que as pessoas que têm, por exemplo, o financiamento da sua casa podem fazer nesse momento de pandemia? É possível deixar atrasar alguma parcela aí nesse momento de crise em que a gente tem essa incerteza financeira? Na verdade, a Covid-19 é obviamente um caso de força maior e caso fortuito, nunca tivemos isso no país nos últimos, 100 anos, mas ele não é por si só um motivo suficiente para que não sejam honradas as obrigações. Então, quem tiver um financiamento contratado, tiver parcelas a pagar e estiver tendo dificuldades para efetuar o pagamento, deve procurar o credor, seja ele a instituição financeira, seja ele a vendedora, a incorporadora ou a loteadora, se for o caso, para renegociar o diferimento desse pagamento para quando acabar a pandemia. Mas não há na legislação uma autorização desde já para que não sejam honradas as obrigações. Isso tem que ser negociado. E como funciona com as pessoas que alugam, que são locatários, né? É possível negociar isso também com o proprietário para que tenha um abatimento ou também fique um mês ou dois sem pagamento ou não? Sim, sem dúvida. O que nós temos na legislação brasileira, primeiro tem uma diferenciação do que é relação de consumo e o que não é. Na sua primeira pergunta, muito provavelmente ali haveria uma relação de consumo entre o comprador e o vendedor do imóvel. Talvez não houvesse se tivesse instituição financeira correlacionada. Agora, na relação locatícia, parece muito óbvio que não há relação de consumo. É o que a gente chama no direito de relações paritárias, né? Relações entre iguais. E havendo relações entre iguais, não há como prestigiar o bolso do locatário em detrimento do bolso do locador. Verdade é que muitos dos imóveis locados são a única fonte de renda do locador. Então, não faz sentido esse prejuízo ser só do locador e não ser do locatário, como também, obviamente, faz algum sentido a repartição desse prejuízo no que diz respeito às dificuldades financeiras do locatário para honrar o pagamento. Então, o que a legislação diz? Pelo princípio da boa-fé, pelo princípio da conservação do contrato, o recomendável é que o locatário procure o locador para que eles renegociem essas parcelas, seja com abatimento do preço a ser pago, seja com diferimento desse preço para daqui a alguns meses, provavelmente quando a pandemia acabar. Isso tem ocorrido, é essa recomendação que se faz, e muitas das ações judiciais que têm desembocado no Poder Judiciário, as decisões são no sentido de que as partes devem negociar antes de procurar a Justiça. E uma vez procurando o Poder Judiciário, a regra é a mesma. O locatário tem que comprovar
que a atual situação ou impediu ou dificultou sobremaneira, tornando onerosamente excessiva essa prestação dele, para que o Poder Judiciário possa analisar e, eventualmente, até ou resolver o contrato ou revisar as parcelas. Doutor Ibrahim, doutor Olivar, a gente teve que se adaptar aí nessa nova realidade e passar a fazer home office. E nem sempre é fácil a gente fazer home office e respeitar ali o espaço do outro, né? De silêncio e tal. E quem tem criança é mais difícil. Como é que faz essa relação interpessoal aí dentro de um condomínio, por exemplo? A criança, a pessoa que tem criança, como é que ela consegue administrar a criança ali nesse momento em que ela está ali cheia de energia, que tem, às vezes não tem esse entendimento aí do que é uma quarentena, um isolamento social. Por outro lado, tem o vizinho que precisa trabalhar no seu home office. Como é que administra essa questão toda? A sua pergunta é muito importante, né? Um dos grandes problemas decorrentes da pandemia é a relação em condomínio edilício. Existe um projeto de lei que é conhecido como o projeto do senador Anastasia, que teve a participação muito forte do ministro Toffoli, do STF, que é o projeto no Senado número 1179 de 2019. Ele já foi aprovado no Senado e agora ele está sendo distribuído para um relator na Câmara. E um dos artigos dele, salvo engano, artigo 10º, fala do dever do síndico isolar as áreas comuns para que não haja aglomeração dos condôminos. O que isso significa? Que o síndico do condomínio deve orientar, né, e até obrigar os condôminos a permanecerem nas suas áreas privativas. E aí vem a pergunta, como é que fica uma família com filhos jovens, filhos adolescentes, que fazem barulho, que querem agir, que muito provavelmente ainda não trabalham e vão gastar energia de alguma forma. E como é que fica a relação entre os condôminos? A nossa recomendação é que, nesse momento, infelizmente, a prioridade seja a saúde. E, sendo a saúde, as áreas comuns não vão ser utilizadas, então salão de festas, piscina, playground, quadra poliesportiva não vão ser utilizadas. As pessoas, inclusive as crianças, vão ficar dentro do apartamento, isso vai gerar barulho, isso vai gerar bagunça, e a tolerância e a paciência são as maiores recomendações no atual momento, não tem como ser diferente. Viver em condomínio é viver num microsistema, e você tem que saber lidar com isso. Doutor Olivar, aqui é a Priscila quem fala agora. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tenho uma pergunta para o senhor em relação ao síndico, né? O senhor disse, então, que há uma autonomia do síndico nesse momento para criar regras, né, e até determinações para isolamento das áreas comuns. No caso de mudanças, de ou entrada no condomínio ou saída do condomínio, ele pode vetar isso ou não? E as visitas? Também ele pode colocar uma restrição em quem entra e sai do condomínio? Não, eu acredito que não. Esse é um assunto extremamente polêmico. Nós temos diversos casos conhecidos no país de síndicos que, até pelo pânico gerado em relação ao quanto a doença se espalha, proibiram a entrada de parentes de condôminos, inclusive. Alguns casos que, inclusive, foram carregados para a justiça, mas o Poder Judiciário, de forma bastante salutar, a meu ver, e com bastante coerência, tem decidido que não. O síndico não pode restringir o uso e gozo da propriedade pelo proprietário, pelo condômino. O que ele pode e deve, mais do que pode, é restringir a utilização das áreas comuns e aglomeração de condôminos. Então, se você é proprietário do imóvel e precisa fazer, por exemplo, uma obra de benfeitoria que é necessária, você teve um vazamento, alguma coisa assim, ou está no meio de uma obra do seu apartamento para fazer uma mudança, essa obra deve continuar preservadas as questões de saúde, com luva, com toda a proteção necessária para que não se alastre eventual doença se algum dos funcionários estiver doente. Se você vai receber uma visita de um amigo, de um parente, a mesma coisa. Não pode o síndico proibir que você receba a pessoa na sua casa, mas sim ele deve limitar, se possível, até extirpar a utilização de qualquer área comum. Doutor Olivar Vitali, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Foi bastante esclarecedor e fique à vontade aí para voltar aqui a falar conosco em outra ocasião.
Eu que agradeço o convite, parabéns aí para a Lesp pelo noticiário, pelas entrevistas, e eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Ok, muito obrigada, doutor. Bom, e nós temos, então, mais entrevistas aqui. É bacana porque a gente deixa o jornal dinâmico, Exatamente. com informações de pessoas o tempo todo, né? Não significa que, porque estamos em casa, que a coisa não funciona. Não é só a minha visão e a sua, né, Pri? Eu tenho bastante gente aqui colocando a sua opinião e o seu posicionamento aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom, e o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o prefeito Fernando Galvão, da cidade de Bebedouro, município paulista. Ele nos fala sobre o trabalho que está sendo feito em sua região para conter a pandemia do coronavírus. Bom dia, prefeito Fernando. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos da Rede Alesp. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, trazendo informações aqui do nosso interior de São Paulo, aqui em Bebedouro, né? E também de toda a nossa região, porque a gente acaba também atingindo. Eu sou o presidente do CODEVAR, que é um consórcio de nossa região, que agrega 27 municípios. Então, a gente vai aproveitar esse espaço que vocês estão nos dando para também atualizar as nossas medidas, os casos que têm acontecido aqui em nossa região. Queria começar justamente por esse ponto, prefeito. Qual que é a infraestrutura que Bebedouro tem montada e qual que é o potencial dessa estrutura aumentar? Importante esclarecer o seguinte, nós temos em Bebedouro 2 grandes hospitais, um hospital público, que é um hospital municipal, e temos um hospital grande também privado, que tem 2 unidades, e temos uma condição razoável de UTIs totalmente estruturadas com respiradores também, seja na pública, seja na privada. Mas temos aqui também uma grande novidade, que é a construção de um hospital estadual que está sendo concluído, quase que 90% das suas obras sendo concluídas, que foi uma grande conquista, a quem eu quero publicamente agradecer ao nosso governador João Dória e ao nosso vice-governador Rodrigo Garcia, porque nós estamos numa força-tarefa para, inclusive, abrir os leitos de UTI desse hospital regional de Bebedouro. Isso é importante. O nosso governador João Dória deve participar daqui a pouquinho aí, depois da nossa participação com vocês também, falando sobre o estado todo, mas essa iniciativa de fazer hospitais de campanha e também estruturar os hospitais que já existem são interessantes. Nós temos aqui um hospital de 144 leitos sendo concluído em nossa cidade. Vamos atender aproximadamente 30 cidades da região e já há uma orientação da Secretaria da Saúde, através do secretário, do nosso secretário de Saúde e também do nosso vice-governador Rodrigo Garcia e do governador João Dória, para que abra o Hospital Regional de Bebedouro, especialmente a ala de UTI, com 20 leitos de UTI no primeiro momento e depois mais leitos de observação. No momento, nós estamos preparados para, eventualmente, um ciclo maior. Quero falar um pouquinho aqui sobre Bebedouro e falar um pouquinho sobre os casos. Hoje, por exemplo, eu faço aqui todos os dias boletins diários sobre as notificações, os casos descartados, os casos confirmados e também os casos internados. Hoje temos em Bebedouro 13 casos confirmados de coronavírus na cidade, num total de 97 notificações. E temos internados em UTI 3 casos que estão necessitando de respirador. E temos 2 casos internados em enfermaria leve. Graças a Deus, quero aqui até passar para todo o estado de São Paulo, para todas as pessoas que estão acompanhando, os telespectadores, não temos nenhum caso de morte e nem de suspeito aqui em Bebedouro, graças a Deus. Isso tem nos dado uma tranquilidade grande e eu fico até feliz porque o monitoramento que foi feito dentro do estado de São Paulo, o próprio governo do estado lançou esse monitoramento que é feito através dos celulares e nós aqui em Bebedouro, nós ficamos com 59% de grau de isolamento, ou seja, nós estamos entre as 8 cidades do estado de São Paulo inteirinho, entre as 645 cidades, Bebedouro está entre as 8 de maior isolamento, ou seja, é um momento em que a gente percebe que as medidas que nós tomamos aqui em Bebedouro e também na região, elas acabaram resultando em resultados bem interessantes. Por exemplo, nós começamos aqui toda a quarentena, a questão do comércio, eu cancelei todo o transporte coletivo da cidade,
fechei a rodoviária da cidade, está fechada, não tem transporte coletivo na cidade desde o momento em que o governador João Dória estabeleceu a quarentena, o que nos deu uma certa tranquilidade. Você vê, a maioria dos casos estão com isolamento acima a média é 40, 50. Nós estamos com 59 aqui e apenas 5 municípios no estado de São Paulo estão acima de 59. Nós temos 5 municípios acima de 59 e 13 municípios com 59. O que faz com que a gente perceba que as medidas são corretas. Elas precisam existir. É claro que numa situação ou outra pode haver alguma flexibilidade. Nós fizemos aqui, por exemplo, a possibilidade de atendimento drive-thru e atendimento delivery no comércio da cidade. O que fez com que a gente, pelo menos, tentasse deixar, mesmo que minimamente, rodar a economia do nosso comércio, mas mantendo as determinações. Vou te falar aqui uma coisa que eu fiz. Nós proibimos, nestes locais em que há filas para entrega para pagamento de boletos ou mesmo crediários na cidade, crianças e idosos. Está proibido em Bebedouro crianças e idosos circularem nesses locais de serviços, inclusive de pagamento de crediário, para justamente a gente tentar minimizar um pouco essa situação. O senhor falou para a gente que o isolamento está na casa de 57%, não é isso? 59%. Isso é oficial, inclusive já está publicado isso no próprio site do governo do estado de São Paulo. Ok, 59%. O senhor acha que é possível aumentar esse percentual? Acho que é. Nós temos que manter, primeiro, estas medidas rigorosas. O vírus não vai acabar amanhã. O vírus não vai acabar depois de amanhã. Nós temos que tentar conviver com essa nova realidade, né? O que a gente tem feito aqui? A gente está no momento, vamos ser francos entre todos nós aqui que estão acompanhando, você, mas todos nós que estamos nesse exato momento, no Brasil, no estado de São Paulo e no mundo. Nós estamos entre a saúde das pessoas, entre a integridade das famílias, de um lado. De outro, a economia, o emprego, as finanças. E no meio disso, estamos nós, os gestores, os líderes, que precisam ser firmes. Quero aqui fazer um cumprimento ao governador João Dória, que tem sido firme e tem sido profundamente atacado justamente por estar sendo firme. Nós temos um momento de responsabilidade. É claro que existem situações que podem ser flexibilizadas. A questão, por exemplo, dos bancos, das lotéricas, dos crediários. Nós fizemos aqui, por exemplo, um distanciamento de 2 metros para cada um do cidadão, com marcações no chão, com máscara, com toda a proteção que fosse necessária. Ou seja, essas medidas precisam permanecer. E eu, sinceramente, acho que depois desse coronavírus, nós todos vamos ter que mudar como pessoas. Na verdade, existe uma oportunidade de mudança de comportamento, de mudança de relacionamento, inclusive, entre todos nós, para que a gente entenda que são situações que podem atingir qualquer um de nossas famílias. Eu tenho certeza que a gente pode conseguir melhorar um pouco esse isolamento. É claro que nessa situação que nós estamos vivendo existe uma pressão para que a situação volte à normalidade, mas é possível, sim, chegar no meio termo. Aqui em nossa região, quero até aproveitar esse espaço, eu sou presidente do CODEVAR, que é um consórcio de desenvolvimento do Vale do Rio Grande, que pega aqui várias cidades da nossa região. As principais delas são Barretos, Olímpia, Guaíra e Bebedouro, e outras cidades do nosso entorno. Somos em 27 prefeitos que estamos nos comunicando através de reuniões online praticamente 2 em 2 dias. Ou seja, nós estamos tomando as medidas em conjunto. Temos um decreto do governador para cumprir, mas também temos particularidades em cidades pequenas. E isso nós estamos fazendo em conjunto, todas as vezes, aqui os prefeitos de nossa região. Prefeito, eu agradeço muito a sua participação. Eu peço desculpas até por interromper o senhor, mas a gente vai agora para a coletiva do governador, né? Na sequência, daqui a pouquinho já vai começar a coletiva. Mas eu agradeço muito a sua participação e o seu esclarecimento quanto ao município de Bebedouro. Imagine, conte sempre conosco. Um abraço e parabéns pelo trabalho de vocês, que eu tenho acompanhado pessoalmente. Muito obrigada. Obrigada, prefeito.
Bom, confira outro destaque que marcou o noticiário deste segundo bloco do Jornal da Rede Alesp. O secretário estadual de Saúde de São Paulo, José Henrique German, afirmou ontem que as obras do hospital de campanha do Complexo Esportivo do Ibirapuera, em Moema, Zona Sul de São Paulo, já estão 80% concluídas e a unidade deve começar a funcionar no dia 1º de maio. E agora vamos ao vivo para a coletiva do governador de São Paulo, João Dória, onde ele anuncia medidas de combate à Covid-19 e faz um balanço sobre a atual situação do estado, que continua em quarentena. Nós vamos conferir daqui a pouquinho, lembrando que a Rede Alesp veicula ao vivo, de segunda a sexta-feira, a coletiva de imprensa direto, então, do Palácio do Governo. De segunda a sexta, ao 12h30, nós interrompemos aqui a nossa programação para veicular a íntegra, ao vivo, a coletiva de imprensa. E é muito importante que a gente fique de olho nessas informações que o governador passa, não só do governador, como dos secretários envolvidos aí no combate ao coronavírus, porque são dados oficiais. Como os nossos convidados falaram hoje, São Paulo é o epicentro da pandemia aqui no estado, no Brasil, podemos dizer assim, por causa do fluxo de pessoas que entram e saem do estado. Então, a palavra do governador João Dória é muito importante nesse momento. E é bom a gente lembrar, ressaltar aqui, que são medidas não que o governador tenha adotado pela cabeça dele, mas são medidas das organizações mundiais de saúde. Vamos agora ouvir o governador. Ainda não? Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença dos jornalistas que aqui estão, cinegrafistas, fotógrafos. Obrigado aos que estão aí em casa, em isolamento social, nos acompanhando agora ao vivo, através das imagens da TV Cultura, da Band News, da Record News, da Rede Brasil e da TV Alesp. Também em flashes aqui do Palácio dos Bandeirantes, a TV Globo e a Globo News, a Record TV, a TV Bandeirantes e a CNN. A todos, obrigado, inclusive, por estarem acompanhando e prestigiando esta coletiva. Aqui ao meu lado, Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, José Henrique German, secretário da Saúde e integrante do Comitê da Saúde, do Centro de Contingência do Covid-19, juntamente com Luiz Carlos Pereira Júnior, que é o diretor do Instituto Emílio Ribas, que está aqui também participando ao nosso lado nesta tarde. E Rocieli Soares, secretário da Educação. Também presentes, se necessário, para responder perguntas, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, General João Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, João Otaviano, secretário de Logística e Transportes, Júlio Serson, secretário de Relações Internacionais, Kleber Mata, secretário de Comunicação, e Edson Aparecido, secretário de Saúde da capital de São Paulo. Também o Rodolfo Azevedo, presidente da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Como sempre fazemos nessas coletivas, hoje, 16 de abril, quinta-feira, começamos com algumas mensagens de orientação. A primeira mensagem é de agradecimento à população aqui do Estado de São Paulo, que tem apoiado o isolamento social. Muito obrigado a todos que têm tido essa postura, essa compreensão. Ficar em casa é um gesto de cooperação, de solidariedade e, sobretudo, de amor à vida. A você que está fazendo esse esforço, esse sacrifício, ao lado dos seus familiares, ao lado dos seus parentes, muito, muito obrigado. Obrigado por protegerem as suas vidas e obrigado por ajudarem a proteger a vida das demais pessoas. Aqui em São Paulo, tanto no estado como na capital de São Paulo, por isso a presença sempre com muita constância do prefeito Bruno Covas, aqui o que nos orienta é a ciência, não é a política, não é o achômetro, nem ideologia, é a ciência. E por isso que nós respeitamos a medicina,
respeitamos a ciência e a sua capacidade de nos informar e amparar as decisões que o Estado de São Paulo vem tomando, assim como a Prefeitura da capital de São Paulo e as outras 644 prefeituras do Estado de São Paulo. Quero registrar também que promover aglomeração é algo não permitido, é algo condenável e, a nosso ver, é sabotar o trabalho da saúde, da ciência e atentar contra a vida. Não há nenhuma razão que justifique a aglomeração de pessoas para festividades, atividades esportivas ou qualquer outra iniciativa desta natureza. Algumas aglomerações circunstanciais podem acontecer para o transporte e a logística, mas com o apoio da Prefeitura, no plano dos ônibus, e do Governo do Estado, no plano dos trens e do metrô, estamos reduzindo e orientando as pessoas a não fazerem aglomeração e a respeitarem o distanciamento de 2 metros para o acesso aos trens, ao metrô e também para o transporte de ônibus aqui na região metropolitana de São Paulo. As mães que estão em casa, muito obrigado. Nós temos feito pesquisa e a pesquisa tem indicado que as mulheres, e sobretudo mães, têm sido as mais solidárias com a proteção à vida e à saúde. E têm permanecido em casa e orientado seus filhos, seus pais, seus parentes e amigos a respeitarem a ciência e a medicina. A sensibilidade das mulheres, a capacidade de expressar o seu sentimento por essa iniciativa, muito obrigado. As mulheres têm tido o estímulo maior para seguir a orientação de permanecer em suas casas. E também pudemos constatar em pesquisa que as mães têm estimulado a leitura, têm estimulado o contato, o convívio com seus filhos, têm compartilhado histórias e têm feito isso também utilizando as redes sociais, uma forma criativa de integrar e valorizar a família e também a relação com seus filhos e a própria educação. Educação, aliás, que será um dos temas da nossa coletiva de hoje. Nos informes do Governo do Estado, antecedendo os informes que a Prefeitura de São Paulo, através do Bruno Covas, dará na sequência, vamos à educação. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo vai entregar, a partir do dia 27 de abril, kits para 3.500.000 alunos. São kits de material escolar. E, repito, essa distribuição começa no próximo dia 27 de abril. O kit contém apostilas de matemática e português, livros didáticos e gibis da Turma da Mônica, do nosso grande Maurício de Souza. A distribuição, repito, começa dia 27 de abril, o investimento é de 19,5 milhões de reais do Governo do Estado de São Paulo. O material contempla informações aos pais, obviamente aos seus filhos, e contribui para o estudo à distância. Os detalhes serão fornecidos pelo secretário Rocieli Soares dentro de poucos minutos. Também uma informação de saúde, a AME de Campinas. Campinas é uma região metropolitana densamente habitada. Essa AME foi antecipada a sua inauguração e ela já foi transformada num hospital específico para o Covid-19, com 25 leitos de UTI, e ela já está em operação em Campinas. Quero aproveitar para cumprimentar o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que tem sido um grande colaborador e partícipe das iniciativas do governo do Estado de São Paulo. O investimento nessa AME foi de 51 milhões de reais. Já estão em atividades 15 leitos clínicos e amanhã entram em funcionamento mais 10 leitos de UTI. Este é a primeira AME do Estado a ter o seu perfil reprogramado para o atendimento específico ao coronavírus. Havendo perguntas depois, o secretário José Henrique German terá prazer em responder a vocês. Terceiro informe, na verdade é um agradecimento, é uma informação e um agradecimento às 20 cidades que mais respeitam o isolamento social
aqui no Estado de São Paulo, de acordo com o nosso sistema inteligente de acompanhamento, que utiliza os celulares e dá 95% de índice de acerto. As 20 cidades que mais respeitam o isolamento social, com dados até 14 de abril, são São Sebastião, 66%, Ubatuba, 64%, Lorena, 62%, Cruzeiro, 61%, Caçapava, 61%, Botucatu, 60%, Ribeirão Pires, 59%, Ibiúna, 59%, Bebedouro, 59%, São Vicente, 58%, Cajamar, 58%, Itanhaém, 58%, Mairiporã, igualmente 58%, Caraguatatuba, 57%, Poá, 57%, Votuporanga, igualmente 57%, São Roque, 56%, o mesmo número de Pirassununga, 56%, Caieiras, 55% e São João da Boa Vista, 55%. Essas são as 20 cidades que mais respeitam o isolamento social. Quero cumprimentar a população dessas 20 cidades aqui do Estado de São Paulo, cumprimentar também prefeitas e prefeitos e a população dessas cidades e as suas lideranças, a sociedade civil que tem atendido a orientação médica, a orientação da saúde, para permanecerem em casa. Finalizo com uma quarta informação, decretando ponto facultativo no dia 20 de abril, segunda-feira. Teremos o feriado de Tiradentes no dia 21 de abril, portanto, 20 de abril, segunda-feira, é ponto facultativo, exceto para serviços essenciais. Serviços essenciais deverão operar regularmente, normalmente. São eles saúde, segurança, abastecimento e logística. Todos esses setores deverão operar normalmente, tanto na área pública quanto na área privada. Essa é uma decisão conjunta com a Prefeitura da capital de São Paulo e o governo decreta ponto facultativo, repito, para segunda-feira, dia 20 de abril. E o objetivo é estimular que as pessoas fiquem em casa, reduzam a utilização dos seus deslocamentos e, ao permanecerem em casa, nós estaremos reduzindo a curva do contágio. A todos que compreendem a importância disso, e repito, estas 20 cidades que nós nominamos aqui, faremos isso regularmente todas as semanas, indicando aquelas que são as cidades campeãs em isolamento, em atendimento à proteção da vida, elas serão sempre exaltadas e aqui comunicadas. Feitas estas considerações e informações, eu passo a palavra ao Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, para os seus informes. Bruno. Boa tarde a todos. Temos que, como mencionou o governador, continuar firmes e permanecermos em casa. Ficar em casa é um gesto humanitário, de respeito ao próximo, aos amigos, à sua família. Precisamos continuar diminuindo a circulação de pessoas na cidade. Por isso, publicamos ontem, no Diário Oficial, um decreto estimulando o escalonamento dos horários de abertura dos serviços essenciais e das atividades comerciais que já estavam liberadas. Os estabelecimentos devem abrir ou até às 6 da manhã ou depois das 11 da manhã. O objetivo é diminuir a concentração de pessoas no transporte público, nos horários de ida e de volta do trabalho. Queremos evitar os horários de pico e diminuir ainda mais o número de pessoas nas ruas. Pela mesma razão, da mesma forma que o governo do Estado vai decretar, a Prefeitura também vai decretar ponto facultativo na próxima segunda-feira, dia 20 de abril. Com o feriado prolongado, ampliamos as possibilidades de mais pessoas ficarem em casa. Isso é muito importante
porque o vírus está se espalhando. Por todos os bairros e regiões, já temos pessoas infectadas e mortas pelo coronavírus. Os nossos hospitais estão ficando lotados, apesar de todo o esforço que a Prefeitura vem fazendo em criação de novas vagas e leitos de UTI. Se as pessoas não colaborarem, não vamos dar conta. Também estamos publicando, a partir de hoje, um terceiro decreto, recomendando que todas as pessoas utilizem máscaras de proteção em seus deslocamentos. Aquelas de pano feitas em casa. Essas máscaras devem ser utilizadas todas as vezes que vamos às ruas. O objetivo é proteger, evitar que involuntariamente as pessoas assintomáticas, ou seja, que estão infectadas, mas não têm nenhuma demonstração de que estão infectadas, possam transmitir o vírus para outras pessoas. Usar máscaras caseiras também é uma atitude cidadã de respeito ao próximo. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, é uma recomendação do Ministério da Saúde e uma estratégia que todos os países asiáticos adotaram e, como os dados mostram, contribuiu para diminuir a disseminação do vírus. Também elaboramos um outro decreto para aumentar a transparência do número de vagas disponíveis em UTI na cidade de São Paulo. A partir de agora, todos os hospitais, não apenas os públicos, mas os filantrópicos e os privados, serão obrigados a informar diariamente quantos leitos de UTI possuem e quantos estão ocupados. É um dever dos operadores da saúde, do SUS, de todos nós, de dar transparência a essa informação e permitir que a sociedade reconheça a real situação dos hospitais. Nossa prioridade é a defesa da vida e da defesa da nossa população. Temos a obrigação moral de oferecer essa informação para que todos saibam o tamanho da crise que estamos enfrentando. Já há hospitais municipais com 100% de ocupação de leito de UTI. A nossa rede conta com mais de 60% da capacidade operacional ocupada. Estamos abrindo novos leitos todos os dias, mas nada vai adiantar se as pessoas não conhecerem a realidade e colaborarem ficando em casa. Juntos somos mais fortes. Por último, mas não menos importante, estamos criando, através de um decreto, um comitê intersecretarial de contingência funerária. Vamos colocar juntos os órgãos de segurança, da saúde e de outros departamentos da Prefeitura de São Paulo, para poder tomarmos uma série de medidas para agilizar processos e organizar a estrutura. Vamos fazer tudo o que for possível para que não tenhamos em São Paulo as cenas lamentáveis que verificamos pelo mundo. Do Equador a Nova York, a questão do enterro dos mortos vítimas dessa pandemia tem sido um desafio. Queremos estar preparados e organizados para minimizar a dor das famílias e garantir, dentro das limitações que o momento impõe, que as pessoas possam ter um sepultamento digno e organizado. Essa crise está nos impondo enormes desafios e a solução não virá pelos grupos de WhatsApp e pelas redes sociais. Temos que confiar na ciência. Temos que ter esperança e fé que vamos encontrar uma cura, um tratamento. E até lá, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar vidas, para dar um mínimo de dignidade às pessoas da dor da morte de um ente querido,
para estimular a solidariedade e o amor ao próximo. Uma cidade, um estado, uma nação, um povo mostram o seu valor e a sua força nos momentos de grande adversidade. Que todos tenhamos serenidade e tolerância. Vamos vencer juntos essa guerra. O momento é de união e de trabalho sério e responsável. Por favor, fiquem em casa. Muito obrigado. Obrigado, Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo. Vamos agora ao Rocieli Soares, secretário estadual de Educação, que apresentará o nosso programa, já anunciado, para atender 3.500.000 alunos da rede pública estadual a partir do dia 27 de abril. Rocieli. Obrigado, governador. Bom dia a todos. Nós, aqui na apresentação, uma coisa importante, nós estamos fazendo uma ampliação das nossas plataformas que nós anunciamos do Centro de Mídias. E eu queria muito agradecer, governador, à Univesp, através do presidente Rodolfo Azevedo, que está aqui, pela parceria. Um dos desafios que, quando nós lançamos, os municípios vieram conversar conosco, era como atender o 1º ao 5º ano também, ampliar o atendimento para o público também das redes municipais. E nós fechamos uma parceria com a Univesp, teremos o canal da Univesp, que também é atrelado lá à TV Cultura, sempre no ramal ponto 2, né? Aqui na capital é o 2.2, por exemplo, estaremos transmitindo aulas, atividades da educação infantil 1º ao 5º ano exclusivamente neste canal. Numa parceria também com a Prefeitura de São Paulo, que está nos ajudando a fazer a produção junto com a União dos Dirigentes Municipais de todos os secretários municipais do interior. E o aplicativo também vai ter internet gratuita para as redes municipais, governador, e num aplicativo específico. Nós vamos ter, então, um aplicativo específico para educação infantil e 1º ao 5º ano. Logicamente, isso é por conta da linguagem, do formato específico. Então, teremos 2 aplicativos espelhados com um conteúdo específico para as redes municipais. Pode passar, por favor? Outra iniciativa e algo muito importante, inclusive que a Prefeitura também já adotou aqui, o prefeito Bruno já apresentou, mas o governo do Estado está trabalhando muito fortemente, o governador salientou isso, com, primeiro, apoio, incentivo à leitura neste momento para as nossas crianças. Então, para os alunos da rede estadual, nós teremos a entrega de materiais. Ali à esquerda vocês veem um modelo, por exemplo, de entrega, onde vai ter sempre um gibi, por exemplo, da Turma da Mônica, um livro, alguma literatura adaptada própria para a idade, para a série, para os anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Com uma ficha de leitura, onde a própria criança ou a família estarão auxiliando o uso, além de fascículos, que nós vamos ter materiais que vão estar sendo de apoio, como, por exemplo, este material de orientações às famílias, que foi construído, inclusive, em conjunto com a Undime e com a Prefeitura de São Paulo, que estarão sendo distribuídos a todas as nossas crianças, uma orientação ao uso do Centro de Mídias, dizendo os horários das aulas, aonde encontra, qual canal, onde é que pega, lá no interior do estado, qual é o canal que pega, por exemplo, a TV Educação ou a TV Univesp, como que entra no aplicativo, como baixa, como funciona. Nós vamos distribuir, governador, à imprensa um modelo depois, para caso a imprensa desejar, e sempre indo do 1º aninho até o ensino médio, fascículos como este daqui é um de matemática, teremos sempre língua portuguesa e matemática neste primeiro momento, lembrando que nós já temos o material do PNLD que ainda será usado, os livros didáticos e os outros livros que nós já estamos utilizando. Pode passar, por favor? Com essas 2 políticas, nós vamos atender somente no estado 3,5 milhões de alunos com entrega de materiais e no Centro de Mídias dos municípios, mais 1.800.000 crianças, famílias que serão atendidas. Como que a gente vai fazer a distribuição deste material? Nós vamos utilizar vários formatos. Aquilo que for necessário ser entregue eventualmente na escola, sempre será realizado com agendamento, evitando qualquer tipo de aglomeração. Esta não será a principal estratégia. Nós vamos utilizar, por exemplo, o transporte escolar para nos ajudar a fazer as entregas, gerando inclusive a possibilidade destes contratos serem ativados e as famílias
poderem ter uma renda, inclusive, nesse momento. Estamos trabalhando em parcerias com a Polícia Militar, por exemplo. Agradeço muito ao General Campos, ao Coronel Alencar, porque além do trabalho da segurança, vão contribuir no processo de logística. E exemplos como a Guarda Civil lá de São José dos Campos, por exemplo, que também será parceira, o que o prefeito tem conversado conosco. Logicamente, estamos negociando com outros formatos de logística também para dar suporte a esse tipo de ação. Pode passar, por favor? Algo importante, dos calendários aqui, terminando, concluindo, governador, dos dias 22, 23 e 24 de abril, nós teremos um momento importante de planejamento entre os professores e as escolas da rede, sempre em perfil de teletrabalho. Isso é muito importante. Então, os professores farão um replanejamento, pensar junto com a rede, receberão formação de como utilizar as ferramentas, como utilizar todos os materiais que estamos disponibilizando e como que eles proativamente podem fazer mais coisas. Temos exemplos magníficos feitos pelas nossas escolas e as atividades de engajamento ainda pelos alunos no dia 22 até o dia 24. E no dia 27, vocês vão ver aqui dentro do caderno de orientação do Centro de Mídias, nós teremos a retomada do primeiro bimestre com horários de aula para cada uma das séries. Pode passar. Concluindo, governador, a Secretaria vai emitir algumas normas que vão regulamentar o andamento do ano letivo, já até o dia 22 de abril. Nós teremos aí alunos realizando com regras específicas atividades à distância e a avaliação e a presença vai ser emitida pela Secretaria e pelas escolas, algumas regras específicas. Teremos uma ampla recuperação, pensando pós-epidemia, quando acontecer, estaremos prontos para dar apoio a todos os estudantes. Isso é muito importante. Se o jovem não pôde, por algum motivo, acessar a tecnologia, acessar o canal de televisão, acessar qualquer coisa, ninguém fica para trás no estado de São Paulo e todos terão oportunidade. E a escola, nós vamos fazer o maior programa de busca ativa no estado, estamos trabalhando muito isso, governador, e fazendo uma preparação para o retorno das aulas. Nenhum estudante pode ficar para trás. Lembrando que nós estamos falando de um período onde o conhecimento precisa ser levado a essas crianças, o apoio às mães, aos pais que estão em casa com essas crianças para que não tenhamos um afastamento muito grande da educação nesse momento, é fundamental. E esse é um esforço de ficar em casa, mas ficar em casa com acesso à educação. Muito obrigado, governador. Obrigado, Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado de São Paulo. Antes de passar a palavra à saúde, ao secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germa, agradecer também à TV Jovem Pan. A TV Jovem Pan está com transmissão integral a partir de agora e também flashes da Rede TV, além das emissoras que já mencionei anteriormente, que estão transmitindo diretamente aqui do Palácio dos Bandeirantes. German. Muito boa tarde. Vamos apresentando os casos de ontem para hoje. Nós temos para o Brasil 28.320 casos e 1.736 óbitos que foram divulgados pelo Ministério. Os nossos casos estão em 11.043, houve um acréscimo de 18% de ontem para hoje. Os óbitos são 778, um acréscimo de 12% de ontem para hoje. Seguinte. Temos também, desculpe, volta. Temos também pacientes internados em UTI e enfermaria, 1.135 pacientes em UTI, 1.241 pacientes internados em enfermaria. Aqui está uma foto do AME Campinas, quando ele seria colocado para atendimento normal ambulatorial, especializado a partir de abril. E nessa situação, nós estamos usando aquilo que ele tem para trazer um novo recurso para o combate do Covid-19, com 15 leitos de clínica médica e 10 leitos de UTI, podendo ser ampliado. Passado esta epidemia, ele volta às suas ações normais. Este é um AME que foi financiado dentro de um programa do BID e foi um investimento de 51 milhões entre obras, equipamentos e imobiliários. Vai ser o maior AME do Estado de São Paulo.
Temos também, na região de Heliópolis, nós fizemos um estudo junto com a Prefeitura, com Edson Aparecido, para ver qual seria o melhor lugar, e vamos repetir esta situação. O AME Dr. Barradas, que é daquela região, passará, então, a fazer parte desse mesmo processo de se transformar num hospital de campanha um pouco mais complexo para atender os pacientes da região. Lá nós teremos 170 leitos e 30 leitos de UTI. Nós já iniciamos o processo de transformação e isso deve colocá-lo em funcionamento em 15 dias. Era o que nós tínhamos por hoje. Obrigado, José Henrique Germann, secretário estadual de Saúde do Estado de São Paulo. Nós vamos iniciar as perguntas, são 12 horas e 59 minutos. Mais uma vez, muito obrigado à TV Cultura, Band News, Record News, TV Alesp, Rede Brasil e TV Jovem Pan, que estão transmitindo ao vivo, direto aqui do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e também os flashes da TV Globo, Globo News, Record TV, TV Bandeirantes, CNN e Rede TV. Temos perguntas presenciais e online. Presencialmente, começamos com a TV Record, jornalista Emerson Ramos. Emerson, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. No dia 22, termina o período determinado para a quarentena aqui no Estado. O senhor falou ontem, governador, que vai ser o momento de definir qualquer mudança na estratégia que privilegia hoje o isolamento social e a interrupção de várias atividades. Vocês têm falado aqui nas coletivas de um índice ideal de isolamento de 70%. Tem um estudo em que pesquisadores estão apontando 40% como um índice mínimo que seria efetivo para controlar bem a disseminação do vírus. A partir desse número, dessa conclusão, é possível já pensar numa retomada em breve, pelo menos de parte, com escalonamento de parte das atividades aí na economia? Emerson, obrigado pela pergunta. Esta é uma indicação, mas não é a única indicação. Eu diria que estabelecer um nível mínimo, de acordo com o Comitê de Saúde, representa entrar na faixa de altíssimo risco. Ontem, o doutor Davi Wippe, aqui presente, mencionou a todos que o índice aceitável pelo Comitê de Saúde, portanto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, também com o Ministério da Saúde, até o presente momento, indicava aceitável índice entre 50% a 60%. E o ideal, índices entre 60% e 70%. Então, nós vamos seguir dentro da meta estabelecida até o presente momento pelo Comitê de Saúde, que é nos mantermos nessa faixa entre 50% e 60%, sem desrespeitar nenhum outro estudo. Aqui nós temos um membro, aliás, 2 membros deste comitê, o José Henrique Germann como presidente, como secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e o Luiz Carlos Pereira Júnior, que é diretor do Instituto Emílio Ribas. Eu vou pedir ao Luiz Carlos que possa fazer o seu depoimento. Ele integra este comitê que se reúne diariamente. Vou pedir então o seu depoimento, Luiz Carlos, complementando a resposta ao jornalista Emerson Ramos, da TV Record. Boa tarde a todos, boa tarde, governador. Cumprimento também toda a coletiva. Eu queria ressaltar que, vinculando esse comentário à notícia de ontem de que atingimos 100% da ocupação dos nossos leitos de UTI, apesar de nós termos investimentos seguidos, esforços continuados de contratação de equipe de saúde, de contratação de equipamentos, estamos nos preparando, abrindo novas frentes para poder atender essa população. Exatamente nesse momento, nós sentimos muito, lá na ponta onde nós atendemos, essa demanda e essa pressão, essa demanda chegando, demanda por mais leitos, tanto que, com apoio do governo do Estado e integral da Secretaria da Saúde, nós vamos abrir a semana que vem mais 10 leitos de UTI e na próxima semana mais 10 leitos de UTI. Já temos os equipamentos, já temos equipe contratada para poder atender esses 10 leitos da próxima semana e só faltam alguns pequenos detalhes para termos mais 10 leitos. Só para sinalizar que uma única unidade pode chegar no seu limite de capacidade instalada. Novas outras unidades estão sendo abertas progressivamente, mas para que a gente chegue
no momento em que possa atender essa população que adoece, é importantíssimo ressaltar, governador, mais uma vez, a necessidade da população entender esse processo e participar diretamente desse processo. Quando a gente aplaude os profissionais de saúde, isso nos toca muito e somos muito gratos por isso. Agora, há a possibilidade de se participar ativamente desse processo. Você quer colaborar com o profissional de saúde, efetivamente, fique em casa, evite sair. Desta forma, você está diminuindo essa pressão e dá um pouco de fôlego para que a gente consiga instalar todos esses equipamentos e atender adequadamente a população. Obrigado, Luiz Carlos Pereira Júnior. Vamos à próxima pergunta, que é virtual, é da Rádio CBN, jornalista Vinícius Passarelli, que já está aqui em tela. Vinícius, boa tarde, mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Diante dos sinais de saturação dos leitos de UTI na capital, o Emílio Ribas já está com 100% de ocupação. Eu pergunto se o Estado planeja alguma ação de transferência de contingentes de UTIs, de leitos de UTIs de cidades menos atingidas, com menos pessoas infectadas, para cidades mais afetadas, a capital, por exemplo. Se sim, como que uma logística dessa poderia ser feita? E também aproveito para perguntar, talvez mais ao prefeito Bruno Covas, qual é o plano de ação da prefeitura em relação a leitos de UTI na periferia? Em Paraisópolis, por exemplo, a gente já tem casos de escolas sendo usadas como hospitais improvisados. Esses novos leitos que já foram anunciados, que serão entregues, quantos serão destinados a bairros da periferia de São Paulo? Vinícius, obrigado pelas duas perguntas. Pela ordem, José Henrique Germa, secretário da Saúde, responderá em nome do Estado de São Paulo. Na sequência, o Bruno Covas. Não há possibilidade de nós transferirmos leitos de um hospital para outros nesta situação. Ocorre que todos os casos que são positivados vão para uma central de regulação do serviço de saúde, que se chama CROSS, e de lá é que ele coloca esses pacientes em um ou outro serviço. Obviamente que nós estamos dando preferência, neste momento, aos hospitais que estão mais dentro de São Paulo e Grande São Paulo. Mas os leitos existem também no interior de São Paulo. Então, o que nós transferimos é o paciente e não o leito. Eu não vou trazer o leito para cá, eu vou levar o paciente para lá. Isso é possível, não existe um risco maior e, nesse sentido, por isso que tem essa central de regulação que já existia e que agora está muito dedicada à questão do Covid-19. Também, da mesma forma, no município você tem um sistema de regulação. Você não tem um hospital para a população A ou um hospital para a população B. São os mesmos leitos para toda a população da cidade de São Paulo. Não existe tratamento diferenciado de acordo com o bairro. Aqui tem um sistema de regulação, a porta de entrada a gente recomenda continua sendo a UBS, o pronto-socorro. A gente tem 1000 equipamentos espalhados por toda a cidade de São Paulo e o sistema de regulação leva para onde tem o leito mais próximo disponível. Então, não há atenção específica para este ou para aquele bairro. Os leitos são para toda a cidade de São Paulo. Obrigado, José Henrique Germa, obrigado, Bruno Covas, e obrigado a você, Vinícius Passarelli, da Rádio CBN. Agora uma pergunta presencial de Leni Leone, da Band News, da TV Band News. Leni, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Então, as medidas de monitoramento anunciadas indicam que a região metropolitana de São Paulo concentra o maior número de casos de coronavírus. Sabemos que nas periferias as condições socioeconômicas indicam maior vulnerabilidade. Quais as informações gerais até o momento sobre essas regiões e há alguma medida pensada especificamente para a situação das periferias? Obrigada. Lene, igualmente vou dividir as respostas com o Estado, com o nosso secretário da Saúde e com o prefeito Bruno Covas, lembrando que o secretário de Saúde do município também está presente aqui nesta coletiva. Germa. Conforme eu expliquei outro dia, ontem especificamente, o governador destinou às cidades do interior um recurso
para aquelas acima de 100 mil habitantes e depois para aquelas abaixo de 100 mil habitantes. Com esses recursos, devem ser destinados ao combate à epidemia do Covid-19. Então, na própria periferia da cidade, onde